Falo aqui da Universidade Federal do Sul da Bahia, campus da cidade de Itabuna. Estou falando do Centro de Formação em Ciências Agroflorestais, CFCAF, e em nome da pró-reitora, professora Lilian Coelho, dou as boas-vindas, né, a todos e todas que estão aqui participando desse evento, e em especial agradecimento ao professor Willer, à professora Raimunda e os seus convidados, seus estudantes. Gostaria de agradecer o Ítalo também pelo apoio aqui, a colega Valerie, né, Nicolier, também pelo apoio para que nós chegássemos até esse momento. Então, esse evento de hoje, ele faz parte de um conjunto de eventos que a universidade vem desenvolvendo em prol da difusão das ações de extensão e do incentivo também, né, à realização de atividades de extensão. Então, como vocês viram, o tema desse evento de hoje é extensão tecnológica em debate, em que nós vamos focar nessa área, né, da extensão, que, de um modo geral, reforça a importância, né, de atividades que, integradas à pesquisa e ao ensino, auxiliam no desenvolvimento e no aperfeiçoamento e na difusão de soluções científicas, né, e tecnológicas e sua disponibilização à sociedade e ao mercado. Então, destaca-se nesse sentido aí o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de produtos, empreendedorismo, inovação tecnológica ou propriedade intelectual. Então, hoje nós convidamos, né, e agradecemos desde já a presença da professora Raimunda, que eu passo a apresentá-la nesse exato momento. E agradeço também às pessoas que estão ouvindo esse evento, participando desse evento aqui conosco. Bem, então a professora Raimunda é graduada em Letras, mestre em Letras e doutoranda em Letras pela UFG, é técnica em assuntos educacionais do Instituto de Informática, é assessora educacional também do INF, né, do Instituto de Informática, e coordenadora de assuntos estudantis da PRAE UFG. A professora coordena o projeto de extensão Educação Digital, Políticas, Leitura, Produção Textual, Identidade, Subjetividade e Letramento Digital com trabalhadoras e trabalhadores terceirizados da UFG, né? E a professora está acompanhada do Vitor Hugo, que é graduado em Pedagogia pela UFG, e é orientador pedagógico do referido projeto, Educação Digital. Antes de passar para a apresentação da estudante que acompanha a professora Raimunda, eu gostaria de agradecer aqui a presença da nossa pró-reitora, e eu gostaria de solicitar a autorização dos participantes para que nós gravássemos, né, esse evento, para que ele fique disponibilizado depois para mais pessoas. Já conversei com o professor Willer em off, né, com a professora Raimunda também. Então, nesse momento, eu gostaria que o colega iniciasse a gravação. Ótimo. Obrigado, professor. Bem, dando sequência, então, né, como eu havia dito, a professora está acompanhada da Thaís, que é graduanda em Ciências da Computação pela UFG, está no 5º período, também participa do projeto, né? Convidamos também o professor Willer, Luciano Carvalho. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que o Willer é um querido amigo, né? Fomos colegas na UFG, um dos profissionais mais sérios e competentes que eu conheço, e agradeço a participação aqui. Então, o professor, ele é graduado em Engenharia Civil pela UFG, tem mestrado e doutorado em transportes, esta é a área que ele atua, né? Já trabalhou como engenheiro na CMTC Goiânia, que é a Companhia Metropolitana de Transportes Públicos,
da região metropolitana de Goiânia, e faz parte, né, foi gerente do projeto de transporte escolar rural do Centro de Formação de Recursos Humanos em Transportes da Universidade de Brasília, o CFTRU-UNB. Foi também engenheiro sênior da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República, CEP. É professor do mestrado do Profiap em rede na UFG. É coordenador do Centro Colaborador em Material Didático e de Apoio à Prática Educativa da UFG, em parceria com o NDE. E o que o traz aqui, né, é o seu papel como coordenador do Centro Colaborador de Apoio ao Transporte Escolar, CECAT UFG, também em parceria com o FNDE. Então, desde já, reforço aí os agradecimentos. Gostaria, então, professor Willer, se me permite, começar essa conversa com a professora Raimunda, tudo bem? E, sem na problema. sequência, nós passamos para o professor. Muito obrigado. Obrigado, vou tirar minha câmera aqui. Boa tarde. A gente já vai falar, Sim, professora, fica à vontade. Satisfação em estar aqui com vocês. Eu queria convidar a minha orientanda de iniciação científica, a Thaís, para compor aqui esse painel conosco e projetar. Nós não temos muita intimidade com essa plataforma, né? No sentido de compartilhar a tela e tudo mais. Nós preparamos uma apresentação e aí um guia de fala, né? Mas enquanto isso, eu vou falando aqui que nós estamos falando aqui do Instituto de Informática da UFG e para nós é uma grande honra, né? Estar aqui com vocês, divulgando o nosso trabalho. Né? Então, juntamente com o Hugo e Thaís. E aí nós desenvolvemos esse trabalho a partir de uma observação que eu fiz enquanto trabalhava na faculdade, uma das unidades acadêmicas daqui da UFG, né? Onde eu desempenhava a função de secretária de infraestrutura. E aí, em uma das atividades que eu estava realizando, uma das coisas que eu tinha que fazer era coordenar a equipe de limpeza da Faculdade de Educação. Aí, naquele dia, nós estávamos fazendo a organização do almoxarifado da Faculdade de Educação e eu deleguei tarefas, cada pessoa tinha uma tarefa, né? E ao delegar essas tarefas... Oi? Tudo bem? Ao delegar essas tarefas, eu notei que todos estavam fazendo o seu serviço, exceto uma das funcionárias. E aí eu me aproximei dela e perguntei se ela tinha escutado o que eu estava falando. Aí eu perguntei se ela tinha escutado, porque eu tinha um colega que era surdo, né? Que dividia a sala comigo. Eu pensei, talvez ela também seja. Às vezes ela não escutou. Aí ela disse, ela estava chorando, falou que sim, tinha escutado, mas é que ela não sabia ler. E a tarefa que eu tinha delegado a ela era separar todos os galões de desengraxante e colocar em um determinado setor do almoxarifado. E ela falou, eu não sei ler, então eu não tenho como pegar separar os desengraxantes para você. Aí ela disse isso chorando. Eu fui até, aquilo me tocou, eu fui até a minha sala. Aí nesse momento eu também estava já chorando, entrei para lá e fiquei, né, pensando o quão distante das pessoas nós estávamos, nós enquanto universidade. Então eu pensei, nós estamos na faculdade de educação
em uma unidade acadêmica repleta de professores, de psicólogos, né? E nós temos conosco, trabalhando conosco, colegas que não sabem ler. Isso é inadmissível. Nesse momento, quando eu concluí esse pensamento, chegou uma colega de trabalho, que também é minha amiga, e agora é minha co-orientadora de doutorado. E aí eu disse a ela perguntou o que tinha acontecido, eu falei, né? E eu disse assim, nós precisamos fazer alguma coisa. Ela me abraçou e falou, nós precisamos fazer e nós vamos fazer. Então, nós fizemos um breve rascunho e Um minutinho. Também. Aí tá. E aí nós resolvemos fazer, e eu fiz o rascunho, né, do projeto. Depois eu mudei de unidade acadêmica, vim para o INF, e aqui nós implementamos o projeto Educação Digital. E foi em agosto, né, de 2017 que tivemos a primeira turma. Então, esse projeto cresceu, vieram outros projetos, e desses outros projetos nós transformamos em programa de extensão. Depois nós criamos um projeto de pesquisa, né? E agora, como projeto de pesquisa, nós temos uma das coisas, deixa eu tentar compartilhar aqui. Nós temos como pesquisa em andamento a pesquisa da Thaís. Deixa eu tentar pegar o slide aqui. Não está. Vai falando, que eu vou procurando para você. Vamos trocar de cadeira. Não, pode falar aí, eu falo um pouco aqui. Aí, nessa pesquisa agora, que a gente está desenvolvendo, uma das ações, vou falando um pouco das ações. As ações que a gente desenvolve são as aulas de ensino de informática. Nós ensinamos pessoas da comunidade externa, estudantes da UFG 60+, estudantes quilombolas indígenas, a utilizarem o computador. A gente faz as práticas do que nós chamamos de letramento digital. Então, essas práticas de letramento digital, elas vão além de ensinar a pessoa a usar o computador apenas. Então, junto com isso, vem as aulas de produção textual, de leitura, de interpretação, aspectos de discussões de identidade de gênero, conforme o nome diz, no nome mesmo do projeto e do programa de extensão. Então, com isso, a gente desenvolve uma cadeia de ações que vão atividades de bem-estar, como o momento cuidado de si, que é o Medita, né, no momento de meditação com a professora Luciane Moreira. A gente tem as rodas de conversa com psicólogos e psicanalistas. Nós temos as rodas de leitura, temos que é um momento, né, a gente escolhe um livro e lê junto. É uma atividade online. E aí a gente promove o debate acerca daquela leitura. E é uma atividade de extensão, portanto, ela é aberta a qualquer pessoa que queira participar. E tem como pessoa que organiza essas atividades de leitura, que seleciona os livros, que faz com que tudo aconteça sob a minha supervisão, sempre uma estudante do INF, uma estudante, agora nós temos uma da Faculdade de Letras também. Aí nós temos o algoritmo cinematográfico, que tem como essa parte do algoritmo cinematográfico, eu não vou falar, porque é a parte que a Thaís vai falar, que ela já situa com a pesquisa que ela está desenvolvendo. E a gente tem os cursos de extensão, né, que por exemplo, o último que nós fizemos foi a gramática, o texto, o discurso. E teve como resultado, como produto, deixa nessa parte aí, o livro que o e-book. E agora, como projeto? Eu não estou tentando, não estou conseguindo. A gente está com dificuldade para projetar a tela do slide.
Acho que tem que escolher essa aqui. Aí nós temos aqui uma pequena estatística que nós fizemos, nós levantamos. Aí você tem que transferir para cá. Não, acho que não vai, não. Não, você tem que... Gente, desculpa. Aí, Foi? acho que não. Como que eu faço para compartilhar, hein, gente? A tela? Aqui no Canva tinha que ter baixado ele. Vamos seguir mesmo. Bom, vamos seguir sem os slides. Aí a gente tem as fotos aqui que teria para mostrar para vocês da equipe, né? É uma equipe multidisciplinar, tem cerca de 22 pessoas participando, entre estudantes de graduação, de especialização, de doutorado, de mestrado, tem um estudante do mestrado em psicologia, temos estudantes dos cursos aqui do INF, dos 4 cursos, né, que é inteligência artificial, ciência da computação, engenharia de software, sistemas de informação. Nós tivemos alguns produtos, como esse e-book, que eu acabei de falar, Gramática, o Texto e o Discurso. Nós tivemos um sistema de gerenciamento de atividades do projeto, que foi também um TCC, né, um trabalho de final de curso de um estudante de SI, agora ele já é egresso, mas continua na equipe fazendo a manutenção do sistema. E estamos por receber um outro sistema, que é uma plataforma de educação à distância, a gente chama de AVA, né, Ambiente de Aprendizagem Virtual, que está sendo desenvolvida através de um projeto de iniciação científica que surgiu na extensão, passa pelas práticas de ensino, porque os estudantes aplicam. É uma estudante de engenharia da computação e um de ciência da computação. Então, eles aplicam no desenvolvimento dessa plataforma o que eles aprenderam em sala de aula com seus professores. E essa plataforma, ela visa a gerenciar a parte pedagógica do projeto, sabe? E lá nessa plataforma, a gente vai conseguir fazer o gerenciamento das atividades educacionais, a gente vai conseguir postar atividade, a gente vai conseguir qualquer... Vocês estão ouvindo? Agora sim. Tá para você ouvir? Ficou só 2 minutos, aproximadamente. Aí a gente, qualquer pessoa, né, que Vocês ouviram a parte da construção do programa para a educação à distância? Vou deixar para ti essa parte. Pode falar, você pode continuar falando. Não, agora tu Tá. falas dos produtos, né? O programa Educação Digital, ele trouxe não só os trabalhos feitos com as mulheres da limpeza, com indígenas e quilombolas também, porque surgiu a necessidade de trazer educação digital para os indígenas e quilombolas da UFG. A gente teve também a necessidade de ensinar os alunos 60+ da UFG, e isso trouxe grande tarefa para a gente. Por quê? Porque os alunos 60+ precisaram fazer todo o ensino à distância, né? E como a gente ensina à distância, usar o computador, dar aula de computador para quem não sabe mexer no computador, e essa pessoa tendo que usar a ferramenta, né?
A gente usou o Meet, que é limitado, e a gente poderia ter usado o Moodle também, mas que é mais difícil de utilização. E o SIGA, que é um sistema da Universidade Federal de Goiás, ele é mais complicado de mexer e não dá para usar quem não é aluno, né? E isso, com o surgimento da turma, vieram alunos e alunas da UFG 60+, mas também vieram pessoas da comunidade externa. Não veio só alunas, veio também pessoas da Bahia, de Portugal, e para participar das aulas também. Então, com essa necessidade, a gente viu que trazer uma plataforma exclusiva do Educação Digital era uma necessidade e é uma possibilidade para que a gente consiga trazer esses alunos, tanto da UFG quanto de fora da UFG, para o conhecimento de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais tranquila, para que as aulas fluam de uma maneira um pouco mais orgânica para eles. Porque a educação digital ele tem uma forma, o início dele é muito complicado. Muitos dos alunos e das alunas têm essa dificuldade de usar em computador e tem a dificuldade de terem perderem o medo de usar o computador, né? Muitas delas tinham medo de usar o caixa eletrônico para receber o salário, por medo de quebrar o caixa eletrônico, de perder todo o dinheiro. Então, o Educação Digital ele não só traz ensinamentos sobre a informática, as ferramentas da informática, produção textual, mas também traz um empoderamento das alunas e dos alunos. Né? A gente fala, pode pegar, o computador não vai quebrar porque você está mexendo nele, você não vai perder nada, você não vai... E isso é um exercício. E esse exercício com o ensino à distância, ele se provou mais um desafio, né? Porque como a gente vai fazer a pessoa perder o medo de usar o computador se a gente não está ali do lado dela guiando, né? Não está ali mostrando como funciona a ferramenta, dando aquele suporte emocional que o professor dá para o aluno, né? Se você está ali do lado, o aluno sente um pouco mais seguro, mas o aluno, eu aqui e o aluno em casa, a dificuldade aumenta. Vamos passar. Essa é... Membros da equipe. Esses aí são alguns membros da equipe. Nesses primeiros slides que foram passar aqui, ó, essas duas fotos, elas materializam a primeira equipe, primeira formação de equipe. O primeiro de todos foi Vitor Hugo, que está aqui comigo. Depois, Leidiane Beatriz, que está aqui ao meu lado. Depois, aí, à minha direita, né, daqui é Diana, estudante de Sistemas de Informação, e Dalmo Pires. Diana e Dalmo já... Sim. Não, Dalmo já está egresso da UFG, e Leidiane também. Leidiane agora está fazendo mestrado em Ciência da Computação, mas todos continuam na equipe, exceto Diana. Então, por questões de trabalho e tal, e questões de carga horária. Então, todos continuam na equipe, fazendo parte, como antes, né? Pode passar. E pode passar, Thaís, por favor. E aqui, esqueci, a professora Mariana Cunha, antropóloga. Como é que eu faço para apontar, Mariana? Está ao meu lado. Essa é a professora Mariana Cunha, foi com quem eu compartilhei a experiência, e nós duas organizamos tudo isso que virou o Educação Digital, inclusive na escolha do nome, né? Esse nome enorme, ela tem cumplicidade nisso, participação direta. E nessa outra foto está Gleison, né, que já é estudante egresso, e ele participa ainda preparando aulas à distância. Nesse momento agora, nós estamos, a pedido da Prograde, organizando um curso EAD, né? Transformando o Educação Digital para o formato EAD, para que possamos atender
mais pessoas, né? Principalmente alunos e alunas vindo os cotistas, quilombolas, indígenas e 60 mais. Exatamente. Pode passar, Thaís. Aí aqui são membros atuais, né? Passo rapidamente. E A aí, gente já falou sobre isso. É a Franciele, estudante de inteligência artificial, a Thaís, e o Gabriel Freitas. E eles atualmente são monitores da turma que acabou de ser encerrada. Pode passar. A gente já falou sobre como o projeto começou. A primeira turma tinha 54 estudantes, a maioria delas mulheres da limpeza da UFG. Uma das grandes barreiras que a gente teve, além de fazer com que as mulheres usem o computador, os rapazes também usem o computador, foi de conseguir que esses funcionários pudessem estar no momento do trabalho em sala de aula, porque a gente teve várias barreiras que a gente teve que quebrar, várias barreiras institucionais para a gente conseguir dar essa aula. Essas alunas foram aprendendo, algumas delas buscaram, né, formação, algumas já estão fazendo faculdade, e aí, com o tempo, fomos agregando algumas outras turmas. Abriu uma segunda turma e, junto com essa segunda turma, apareceu uma turma para ensinar os vigias, os vigilantes, também terceirizados, que era à noite. Então, foi uma turma a mais. Então, a gente começou a trabalhar com 3 turmas. Pode passar. Te interrompendo. Essa turma para os vigilantes, essa turma noturna, foi criada por Leidiane Beatriz, a estudante de mestrado agora em ciência da computação, que no momento era estudante de ciência da computação, da graduação. Ela foi, conversou, ouviu a necessidade, ouviu alguns vigilantes que vieram conversar. Ela estava, atendeu, anotou, conversou com os vigilantes aqui de perto, das unidades aqui perto, e falou para eles, não, nós vamos abrir a turma, e disse dia que começaria, horário, depois veio nos contar que ela tinha feito isso, e essa turma funcionou até o início, né, da pandemia, quando tivemos que parar nossas atividades presenciais, e nós tivemos 3 turmas, né, aí o Vitor dá continuidade. Tivemos também a criação, como eu já tinha falado, da turma do letramento digital para indígenas, quilombolas e cotistas. E em 2019 o projeto de pesquisa passou a ser um projeto de extensão. Pode passar. De extensão passou pesquisa. Vou tratar a escrita ao contrário. Pode passar. Dentre esses projetos, a gente pode passar. A gente já contextualizou essa parte. A gente já teve, como a gente falou, um projeto de final de curso, né, o sistema de gestão, tese de doutorado, um TCC da área de letras, um projeto de final de curso de aluno do INFE, que relacionou informática e educação, pode passar. 2 projetos de extensão, que foi o algoritmo literário e o algoritmo cinematográfico, que a gente também já comentou, momento de cuidar de si, e com o projeto letramento digital, o algoritmo literário, com as rodas de conversa, com leitura e escrita, e veio com um público-alvo do Instituto de Informática, mas foi abrindo para outras unidades, né? Roda de conversa para auxiliar os alunos com problemas, com as dificuldades emocionais do INFE, que também a gente abriu para outras unidades, e dentro desse projeto a gente tem a musicoterapia e tem o momento de meditação, cuidado de si, e é feito em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E a musicoterapia é a professora Tânia da IMAC, aqui da UFG.
ela é musicoterapeuta, né? Professora do curso de musicoterapia. Essa atividade é coordenada por ela, a oficina de musicoterapia que ocorre semanalmente, 2 vezes por semana, aqui no prédio do Instituto de Informática. E funciona lá na EMAC como projeto de ensino, está cadastrado, e aqui no INFE como uma ação de extensão. Então, a gente articula a extensão e o ensino, né, nessa atividade. É a professora Luciane Oliveira que conduz a meditação. Ela foi professora visitante do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campos Canoas, e agora ela continua conosco como voluntária. Aí já falamos, né? Já falamos da gramática do texto. Falamos também do letramento 60+, aulas de computação para idosos, alunos da UFG e para idosos da comunidade externa. E durante o exercício desse projeto, nós lemos o livro Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, primeira romancista, primeira abolicionista brasileira, muito pouco conhecida, infelizmente, né? E pouco difundida a sua obra na literatura brasileira. Então, foi uma experiência de leitura bem boa, os estudantes gostaram muito. Esse livro está em domínio público na página da Câmara Federal, né? E importante frisar, esse 60+ foi feito durante a pandemia. Foi, remoto. Foi remoto durante a pandemia. E foi uma ação, uma solicitação da PRAE, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a partir de uma necessidade desses estudantes 60+. Aí agora eu passo a palavra para a Thaís. Thaís é minha orientanda de iniciação científica, ela vai falar da pesquisa dela e ela vai situar a pesquisa dela no escopo do educação digital, especialmente no algoritmo cinematográfico. Boa tarde a todos e a todas. Todo mundo me escutando? Ok. Bom, falando brevemente sobre mim, eu sou graduanda em Ciência da Computação, né, na UFG. Eu participo do projeto Educação Digital, comecei como monitora, e agora eu vou conduzir o algoritmo cinematográfico, qual vou falar sobre, e participo também do projeto ADAS. E desses 2 projetos surgiram a pesquisa, a qual a gente está atuando agora. Bom, o algoritmo cinematográfico, ele tem o objetivo de promover aos estudantes do INFE, e agora também a comunidade em geral, um momento de ócio produtivo. E ele pode ser feito de 2 maneiras. Ócio produtivo através do cinema. E ele pode ser feito de 2 maneiras. A primeira maneira é onde os alunos, né, escolhem um filme, e aí esse filme pode ser relacionado ao universo da computação ou não. E aí a gente divulga esse filme e cada pessoa assiste na sua casa no momento que der. E aí depois essa pessoa se apresenta para o debate, né? A gente marca uma reunião pelo Meet e faz um debate. E a outra maneira que pode ocorrer é que o mediador, né? No caso, eu posso selecionar algum vídeo ou algum curta-metragem, algum documentário, né? Disponível em domínio público. E aí a gente marca uma reunião pelo Google Meet e transmite esse curta-metragem que foi selecionado. E depois disso, então, a gente faz o debate e a gente discute alguns aspectos sociais, políticos ou educacionais. Cada encontro tem o objetivo de durar no máximo 1h30. E o que isso tem a ver com a minha pesquisa, né? A gente pretende selecionar alguns vídeos que tangenciam a mulher na ciência, em especial nas ciências exatas, e entender o nível de letramento das pessoas que assistem relacionado a esse assunto. Por quê? Porque as mulheres tinham uma presença muito marcante nos cursos de computação até meados de 80, mas isso diminuiu consideravelmente e se inverteu. Então, a área da computação hoje é ocupada majoritariamente por homens. Um exemplo é o Instituto de Informática da UFG. Nós temos um total de 1.090 alunos, e desses, só 128 são mulheres, dando um total de 12% dos alunos. Então, a gente quer entender
Por que que isso acontece? Nós queremos entender as questões que evidenciam esse problema e queremos também propor um ambiente mais acolhedor a essas alunas, né? Promovendo o empoderamento feminino. E o que o algoritmo cinematográfico tem a ver? A gente vai usar o algoritmo cinematográfico para perceber o que está na superfície do discurso, como eu havia falado, e quais são as formações discursivas. E nós queremos também analisar o nível de letramento dessa plateia, das pessoas que vão assistir, em relação ao tema da mulher na ciência. E relacionar, claro, com a baixa presença das mulheres, né, nesses cursos de computação e nos cargos das áreas de tecnologia de informação. Bom, eu vou falar brevemente sobre o outro projeto que estimulou a gente a começar essa pesquisa, né, que é o Projeto ADAS, onde a gente busca a inclusão, o acolhimento e o fortalecimento das alunas do INFE. A gente pretende revelar como se deu esse apagamento das mulheres na nossa área, e nós queremos também propor algumas ações que propiciem um ambiente mais acolhedor a essas alunas. E, claro, dar mais visibilidade aos trabalhos produzidos por essas alunas também, né, de tecnologia da informação. Aqui estão algumas contribuições de algumas mulheres feitas, né, na computação, porque as pessoas costumam saber as contribuições feitas por homens, mas as mulheres tiveram grandes contribuições também, e a gente queria citar algumas, né? O primeiro programa foi feito por Ada, Carol Shaw e a Roberta Williams foram peças fundamentais no desenvolvimento de jogos e no design. A Frances Allen foi muito importante na otimização de compiladores. A Grace Hopper criou o COBOL, né, que é uma linguagem que foi muito usada. A Heidi Lammer teve uma grande influência no que o Wi-Fi e o GPS é hoje. A Katherine Johnson desenvolveu o cálculo de trajetória de voo. E a Joan Clark atuou junto com o Alan Turing, que é muito conhecido, mas ela foi fundamental para decodificar o código da máquina Enigma, né? Que era a máquina da Alemanha. Bom, a gente vai usar a metodologia da arqueogenealogia, né? A Rai vai falar um pouquinho sobre. Essa perspectiva teórico-metodológica ela é orientada pelo filósofo Michel Foucault, e especialmente no livro A Arqueologia do Saber, né? A gente buscar essa parte do escavamento, de escavar mesmo. Quem são essas mulheres? Quem foram elas? Quem são as atuais? O que fizeram? Quais foram suas contribuições para o campo da computação? Como que isso foi se perdendo ao longo desse caminho, desde a fundamentação, a constituição da computação, como, por exemplo, o ato de decifrar o código da máquina Enigma, né, que eram os códigos nazistas durante a guerra, e até agora, né, no início da computação, as mulheres compunham a maioria da turma, e agora, por que não? Por que isso se inverteu? Essa vai ser a parte arqueológica, escavar esses enunciados, escavar quais formações discursivas atravessam esses discursos, como que esses discursos, aí a gente entra na fase genealógica, que aí vem a arqueogenealogia, como que esse discurso constitui essas mulheres como sujeitos, né, sujeitos de verdade, sujeitos de vontade de saber, sujeitos que atuam, que trabalham, que são sujeitos dispersos, que ocupam vários lugares, além de serem cientistas da computação ou engenheiros de software, atuarem na área de TI, também são sujeitos fora daqui, ocupam outros papéis, né? Elas não estão exercendo apenas uma tarefa, elas exercem outras, e como que essas outras, como que esse discurso de... A Thaís tinha preparado um slide, um filme, na verdade, um pequeno, que mostra esse discurso atravessando esse sujeito mulher no campo da computação. E essa arqueogenealogia, a gente se baseia teoricamente, né, nesse conceito
trazido pela professora Maria do Rosário Valenciennes Gregolin, da Unesp de Araraquara, definição, que a arqueogenealogia mantém a estrutura do método arqueológico, preocupada em assinalar as regularidades e as dispersões do discurso numa história descontínua, comprometido com a problematização da verdade, mas novos conceitos Foucaultianos vão se somar às análises no sentido de fazê-las avançar e passar de uma arqueologia do saber para uma arqueogenealogia do saber-poder. Então, no sentido de compreender como que isso constitui, essas relações constituem as mulheres, né? Nessa relação entre o saber, o poder e o sujeito. O sujeito estando o sujeito mulher no meio dessa conexão saber-poder. E continuando a metodologia, a gente vai colher também depoimentos de estudantes, né, da área da computação. Vamos estudar algumas pesquisas e alguns artigos científicos que tratem da história da computação e principalmente da história da computação envolvendo mulheres. Faremos algumas comparações entre as mulheres em filmes e séries, e aí que entra o algoritmo cinematográfico, porque nós faremos essas comparações, exibiremos ao público e veremos o que eles acham, para entender a superfície, né? E vamos, então, pesquisar, selecionar, assistir, transmitir, debater e analisar alguns curtas, filmes, séries e depoimentos. Bom, então eu finalizo aqui a minha fala com essa citação de Mari Del Priore, de uma bibliografia que a gente estuda, né? Que diz: trazer algumas respostas a questões que são formuladas por nossa sociedade, qual foi, qual é e qual poderá ser o lugar das mulheres. Obrigada a todos. Vai dar tempo de passar o videozinho, vai? Será? Dá tempo, gente? É rápido. Acho que eu não consegui Passar. apresentar a tela. Eu baixei o slide e coloquei aqui. Sim. Aí eu não consigo baixar, eu não consigo colocar o vídeo. Tá ótimo. Deixa só o nome, né? Quem tiver interesse de consultar. É isso. Eu não sei, eu me esqueci de perguntar quanto tempo nós teríamos. Nos embaralhamos ali no início com a questão dos slides, que não sabíamos como projetar exatamente. Peço desculpas se extrapolamos muito, né? Demasiadamente. E muito obrigada por nos permitir estar aqui com vocês, compartilhando nossas experiências. Nós que agradecemos, professora Raimunda, o teu relato e o dos estudantes, né, e também do professor, me fez lembrar um belo projeto também aí na UFG, também com esse público, né, que está presente na universidade, o apoio, né, que a gente designa assim. Gostaríamos de agradecer. Nós vamos organizar, vamos passar para ouvir o professor Willer, né? Eu peço que Thaís, Raimunda, Victor nos acompanhem, né? E aí, em sequência, na sequência, né, abriremos para questionamentos, ou se alguém tiver nesse momento também, fique à vontade, também não vamos aqui enrijecer. A professora Lilian, que é nossa reitora, fez uma pergunta aqui, e para não perder, né, esse momento, qual é o mesmo? O nome do filme, né, Thaís? Se você puder digitar aqui para a gente, no chat. Então, é um videozinho sobre uma série, a série é Young Sheldon, e a gente queria elucidar o preconceito que ocorre, né, na academia em relação às mulheres, mas é um videozinho sobre a série, eu não lembro exatamente qual episódio que é. Ele está disponível no YouTube? Onde que ele está disponível? Ele está no meu Drive. Ah, tá bem. Então, bem, você pode nos enviar, eu posso combinar com a professora Raimunda depois, para a gente ter acesso ao vídeo, Tá. né? Tá bem? Tá certo, envio sim. Parabéns, Thaís, pelo seu envolvimento
projeto. Obrigado, professora Raimunda. Vamos passar, então, para o nosso segundo momento. Professora, não se preocupe, tá? Não extrapolou o tempo, não. É muito rico compartilhar dessa ação tão interessante, né? E tão rica para a extensão e para o universo da universidade, para o universo em que vocês vivem, que é tão amplo, né? A UFG é uma universidade muito grande, né? Então tem aí um grande número de profissionais que atuam no suporte às ações da universidade, né? Então isso é muito interessante. Então eu gostaria de convidar o professor Willer Carvalho para juntar aqui ele já está conosco, né? Somente para aparecer aí. Professor Willer, fica à vontade. Boa noite aí para todas as pessoas que estão aqui acompanhando, né, esse momento. Quero agradecer muito ao convite, né, da Universidade Federal do Sul da Bahia por esse momento. Para mim é muito gratificante estar aqui por dois motivos, né? Um, porque é um tema que eu sou completamente apaixonado, e outro porque é um grande amigo que me fez o convite, professor Alex, fomos colegas de trabalho. Um cara também muito sério, ele falou que eu sou sério, mas ele também é um profissional exemplar. Eu nunca vi uma pessoa com tanta paixão sobre extensão e tão aguerrido, né, para desenvolver a extensão como o professor Alex. Ele, para mim, é um exemplo na área de extensão. Eu vou ver se eu consigo projetar aqui para iniciar a minha apresentação, tá? Estão visualizando? Estão sim. Então, gente, eu sou o professor Willer, né, da Universidade Federal de Goiás também, e atuo no curso de Engenharia de Transportes aqui da UFG. Esse tema, né, do transporte escolar, ele já está na minha vida já há bastante tempo, então eu vou falar um pouco do histórico do projeto para vocês e contextualizar hoje como estamos dentro da UFG, porque eu iniciei ele ainda na UNB, depois eu fui para a Federal do Tocantins com ele, e hoje estou com ele, então, aqui na UFG. Então, é um histórico grande e eu não consigo separar projeto de pesquisa com projeto de extensão e com ensino. Então, vocês vão ver que esse é um projeto que ele tem extensão, muita pesquisa e muito ensino. Ensino tanto no momento em que eu envolvo um aluno como bolsista, aí ele está participando e está aprendendo, né? Então eu estou tendo um processo de ensino, como também cursos de capacitação que são gerados a partir dessas pesquisas. Eu vou apresentar aqui para vocês um pequeno histórico. Então, eu atuo nessa área aí desde 2005, coordenando projetos financiados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, e ao longo desses anos, então, a gente desenvolveu já muita coisa com relação a essa temática. Esses últimos anos que estão mais escuros, de 2017, que vai até 2024, que já tem um projeto pactuado com o FNDE, com essa data, é dentro da UFG. Então, é dentro já da configuração de um CECAT, que é um Centro Colaborador de Apoio ao Transporte Escolar, que foi concebido a partir de um edital aberto pelo FNDE, em que as instituições de ensino superior se habilitavam, então, a atuar em projetos de pesquisa e extensão junto com o FNDE. Só um pouquinho, tá? Relatar um pouquinho desse histórico para vocês, e aqui eu já vou apresentando tanto a parte de pesquisa como parte de extensão e também de ensino, em todas elas, tá? Então, primeiro a gente foi entender o fenômeno do que é o transporte escolar rural, em princípio. Então, a gente fez uma pesquisa embarcada. O que é uma pesquisa embarcada? É uma pesquisa que a gente vai em loco dentro do veículo, fazendo as rotas em 17 municípios das 5 regiões do país. Completamos isso com uma pesquisa web que, na íntegra, 2.277 municípios preencheram um formulário que corresponde a 41% dos municípios brasileiros. E isso é muito rico. Quem trabalha com pesquisa sabe que atingir um número desse não é fácil, e isso dá uma amostra muito significativa para a gente em termos do que é o transporte no Brasil. Então, a gente viu um pouco dessa realidade. Então, vocês veem aí, não sei se alguém aqui do público já foi aluno de transporte escolar rural, né, esse público, e viveu parte dessa realidade. Então, tem crianças, né, jovens andando a pé
até mais de hora, né, 1h30 foi identificado, e em condições às vezes muito precárias, como das fotos que estão aí. Lembrando, tá, gente, todas as imagens colocadas aqui nessa apresentação são de propriedade dessas pesquisas coordenadas por nós, tá? Então elas são próprias das pesquisas. Então com uma condição muito precária esse deslocamento. Dentro dos próprios veículos, a gente tinha até 5 horas de deslocamento. 5 horas de deslocamento da casa para a escola, depois mais 5 horas de deslocamento da escola para casa. E ficando 4 horas dentro de uma sala de aula. Então, isso é um contrassenso. Né? Imagine aí o esforço que é para os pais e para essas crianças, né, vencerem essa barreira da educação e chegarem realmente à escola com 5 horas, 10 horas dentro de um veículo de transporte escolar. Os veículos utilizados são os mais distintos possíveis, então a gente tem desde embarcações, as mais variadas, Kombi, animais de tração, bicicleta, o ônibus e o famoso ainda existente, prioritariamente na região de vocês, na região nordeste do Brasil, o pau de arara. E ainda sendo usado muito como um mito de que outro veículo não chega em determinadas regiões. E isso é um mito que tem que ser quebrado. A idade média dos veículos muito alta, a gente chegou a encontrar veículos com 50 anos de idade, até mais do que isso, operando no transporte escolar no Brasil, e com condições extremamente precárias. Então essas imagens aí, esse ônibus que não dá muito para acreditar que ainda está sendo utilizado, está todo quebrado, mas ele é um ônibus em operação no transporte escolar na época. O pau de arara, que está aí, essa caminhonete lotada de crianças, e a embarcação. A embarcação tem uma particularidade, não sei se a região de vocês tem transporte aquaviário, mas tem essa particularidade desse motor aí que está aberto e que gera um risco de acidente muito grande para as crianças. Né? E a gente está falando basicamente assim, com um grande número da região amazônica, que tem tanto menino como menina com cabelos grandes, e que um acidente comum é o escalpelamento, que é o cabelo gruda no eixo do motor e arranca-se realmente todo o couro cabeludo. Eu não tenho cabelo, mas não foi por isso, né? Foi por outras coisas. Mas arranca-se tudo, gente. Fez uma piada aqui, mas é um acidente extremamente cruel, porque deforma aquela pessoa. E ainda existe esse tipo de acidente naquela região. Então, a Idade Média, aqui destacando novamente a região Nordeste, com quase 19 anos de idade, isso na pesquisa de 2007, 2008. Então, uma idade média extremamente avançada da sua frota, o que leva, lógico, a condições precárias também de circulação. Estudos dos grupos minoritários, o que são esses grupos minoritários? Então, a gente foi em comunidades de assentamentos rurais, em quilombolas, em grupos indígenas, em ribeirinhos, para buscar aspectos desses grupos que afetam... E algumas dessas obras já estão em andamento. Por exemplo, se você Tem olhar alguém que ali no abriu o canal áudio aí, Pinga, não sei quem. Ok. Então, assim, os assentamentos rurais, lembro de uma secretária municipal de educação me ligar desesperada, porque ela atendia 1.000 alunos na sua cidade, e de um dia para o outro lançaram um assentamento rural que mais 1.000 crianças apareceram na sua cidade, no seu município. E é uma obrigação do ente público fornecer escola e transporte. Imagina, ele tinha 1.000 alunos para atender e de repente mais 1.000. Simplesmente dobrou a sua demanda e ele não tinha nem sala de aula, nem professor e nem transporte para todos esses alunos. Os grupos dos quilombolas, né, muitos deles exigem que o motorista seja alguém da comunidade quilombola. No entanto, isso aí é um serviço prestado a partir de um processo de licitação. E licitação não pode ser direcionada para um público e gera aí todo um conflito político também com relação a isso. Os grupos indígenas, a gente tem que respeitar também os aspectos históricos deles, mas tem grupos indígenas que são historicamente rivais. E eles não permitem que crianças de uma tribo vá no mesmo ônibus que crianças da outra tribo, por conta dessa rivalidade. Além disso, a gente tem ainda grupos indígenas que são nômades. Então, hoje ele está residindo no local, amanhã no outro local, depois da manhã em outro. E o transporte escolar tem que acompanhar. Tem que ir atrás dessas comunidades, porque eles têm um direito à educação. E os ribeirinhos.
os ribeirinhos também têm aí a questão dos níveis d'água, né? Que ele depende do nível d'água para ter a aula. Se está numa cheia muito grande, a sala está, às vezes, submersa ou parcialmente submersa, então não tem aula. Se está numa seca muito grande, a embarcação não consegue chegar, então também não tem aula. Então é algo extremamente complexo na região amazônica. A gente fez desenvolveu aqui muito pesquisa, né, desenvolvimento de uma estimativa de custo, uma metodologia para estimativa de custo do transporte escolar, tanto para o modo rodoviário quanto para o modo aquaviário. Em 2009, aqui um projeto de pesquisa e extensão, porque tinha envolvimento da indústria, do Inmetro, do FNDE, tudo no desenvolvimento disso. Então a gente, acredito que boa parte de vocês já tenha visto um ônibus amarelinho desse. Esse ônibus surgiu de um projeto coordenado então por mim, esse ainda estava na UNB, onde a gente fez especificamente um novo projeto. Não é um ônibus convencional, ele é um ônibus diferenciado. Aí está mostrando os ângulos de ataque, os ângulos de saída, que é para melhorar a questão de manobra desse veículo. Ele é mais alto em relação ao solo. Ele tem a abertura da janela só de 15 centímetros, que às vezes falam por que só isso, para evitar que uma criança coloque a cabeça de fora da janela, e que já aconteceu o acidente de pegar um galho de uma árvore e ir a óbito, infelizmente. Então todos eles são acessíveis, com cadeira de roda. Então tem uma série de mudanças que foram feitas na estrutura desse veículo para garantir que ele substitua de fato o famoso pau de arara. E recentemente, ainda foi, se não me engano, esse ano ou ano passado, o Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco entrou em contato comigo porque lá estavam tendo uma série de questionamentos dizendo que esse ônibus não chegava em algumas regiões. Eles me ligaram e eu falei, olha, vocês podem levar o ônibus lá, testar e mostrar que ele chega sim e que pode substituir o pau de arara. Fizeram e mostraram para lá que não precisa de pau de arara, que o ônibus chega sim naquela região. Esse ônibus, gente, ele foi testado antes da gente colocar ele para uso, né, pelos municípios. Então a gente pegou 5 protótipos desses veículos e rodamos o Brasil inteiro. Foram mais de 50 mil quilômetros rodados nessas 5 regiões do país, com a participação novamente da indústria, do Inmetro, acompanhando toda essa especificação. E é importante isso e essa participação, porque algumas mudanças simples foram feitas. A gente pôs uma lanterna traseira nesse veículo, porque ele faz manobra numa área rural, que não tem iluminação, às vezes é dentro de um curral de uma propriedade, e que ele precisa de uma luz mais forte do que aquela luz de ré tradicional. O degrau de acesso foi alterado para reduzir, porque são crianças muito pequenas que às vezes acessam esse veículo, com mochilas muito pesadas. E o estofado, que esse foi o mais icônico de todas essas mudanças, porque a gente sempre pegava, ia para o município, fazia a rota que hoje o veículo já fazia do transporte escolar, com as crianças dentro desse veículo. E aí a gente então viu que algumas crianças estavam vomitando no final da viagem. E percebemos que era pelo desenho que tinha no estofado. Ele tinha um desenho que aquilo fazia no balançar do veículo, fazia com que algumas crianças então fizessem vômitos, né? E aí a gente trocou o estofado, pôs ele liso e acabou isso. Imagine se a gente tem, hoje, gente, tem mais de 50 mil veículos desses espalhados pelo Brasil. Se tivesse todos eles indo o estofado antigo, imagine a quantidade de meninos vomitando no Brasil, né? Então são pequenas coisas que me mostram a importância de uma pesquisa aplicada a campo para você validar qualquer tipo de tecnologia que você está sendo empregada, né? Aqui em imagem, então, como eu falei, dados de 2022, 51.367 ônibus desses já distribuídos pelo Brasil. Isso, gente, não foi só benefício para os estudantes, que, lógico, receberam um veículo adaptado, com qualidade, com conforto, né, muito diferente de um pau de arara, como eu já mostrei para vocês, e eu vou mostrar a evolução que isso trouxe, mas também para a indústria. E aí, novamente, um benefício de uma pesquisa, de um processo de extensão para a indústria também. A indústria brasileira de ônibus é a maior indústria do mundo. No entanto, com esse projeto, ela se sustentou nos períodos de crise. Na maior crise que a gente teve no Brasil, o que sustentou a indústria de ônibus brasileira foi o programa Caminho da Escola, com a venda desses ônibus. Esse modelo de ônibus, ele já foi
exportado para outros países e está sendo usado para outras finalidades, como, por exemplo, para a questão da mineração, porque também o trabalhador da mineração vai para zonas, né, complexas. Então, eles já estão vendendo para outras finalidades além do transporte escolar. Só um adendo aqui, esse projeto, gente, ele já ganhou 2 prêmios, tá? Um prêmio nacional de gestão pública e um prêmio internacional da ONU. E estamos agora concorrendo, torcendo para a gente ganhar mais um prêmio com relação à gestão pública, novamente, a partir do sistema computacional que a gente desenvolveu. Em 2010, a gente também fez a especificação de uma bicicleta para a área rural, tanto o Aro 20 como o Aro 26. A gente foi a campo também testar essa bicicleta, então a gente levava 5 protótipos, fomos em 25 municípios brasileiros, e algumas também mudanças foram feitas como a largura da garupa, porque eles dão carona e estava muito estreito e acabava machucando. A gente fazia, né, um levantamento com a pesquisa, lembrando, tem fotos de criança mostrando o rosto, todas elas com autorização dos pais, tá, gente? A bicicleta ela já é usada hoje, né? Essa foto do meio, eu estava nesse município, é o município do Maranhão, onde essa menina ela levava os 2 irmãos a algo em torno de 5, 7 quilômetros para a escola, voltava para casa, depois voltava, buscava os irmãos, voltava eles para casa, depois ela ia à tarde estudar. Então ela andava um pouquinho de bicicleta. E aí tem a possibilidade agora dos irmãos dela também ter a própria bicicleta, né? Às vezes teria que acompanhar, porque ainda são pequenos e a distância é longa, mas já traz um conforto para não ter que pedalar com esse pezinho todo aí atrás, né? Já foram, desde 2017, que é o último dado, não teve outro pregão, 177 quase 1.000 bicicletas disponibilizadas para o Brasil todo. A intenção do FNDE é voltar com o programa da bicicleta recente. Agora eles estão estudando para voltar com ele. A lancha escolar, essa não foi um projeto nosso, mas é um projeto da Marinha do Brasil, mas que nós testamos ela também do mesmo modo. A gente pegou protótipos, foram 2 protótipos, e navegamos a bacia amazônica toda, com uma equipe morando por quase 2 meses dentro de um barco, e pegávamos essa embarcação e colocávamos nas rotas existentes em cada município visitado. Foram 938 lanchas dessas. Então, na bicicleta, você conseguiu também trazer aquilo para a indústria, e hoje a gente está vendo uma melhoria para atrair mais indústrias dentro da bicicleta, e da lancha foi um volume pequeno, 938 lanchas, mas também podendo ter aí um boom para a indústria também de lanchas, né? Aqui a avaliação que foi feita também com as crianças ribeirinhas, os diversos tipos de veículos que hoje são adotados para o transporte, desde casco, né, que é esse primeiro aí, com remo, a canoa com uma rabeta lá no final, extremamente barulhenta, sem vedação para chuva, para sol, e até veículos mais adaptados, né? Esse é o barco que a equipe morou durante o tempo da pesquisa, e a gente navegou aí por 6,8 mil quilômetros percorrendo a bacia amazônica toda. E também foi feito mudanças, né? Então o banco foi alterado, foi posto uma sanefa, que é uma lona lateral para proteção do vento, do sol e da chuva, que não existia no modelo original. E depois dele gerou um novo modelo de embarcação também, em função do que foi observado em campo. Depois fizemos uma pesquisa nacional para estimar o custo aluno do transporte. Então, eu sempre brinco esse Brasil aí com esses pontinhos, né, com essa catapora. Cada pontinho desse foi um município visitado. Então, foram 450 municípios mais o Distrito Federal. Foram 8 equipes de campo com mais de 10 pesquisadores, mais líder. Então, ela foi uma pesquisa de 11 meses de coleta, total de rotas pesquisadas com mais de 11.818 e um total de veículos com mais de 10 mil. Isso feito em campo. Essa é uma pesquisa considerada a maior pesquisa já desenvolvida relacionada a transporte, tá, em campo no Brasil. Essa pesquisa foi desenvolvida quando eu estava ainda em Tocantins, tá, na Universidade Federal de Tocantins, via a Fundação de Apoio deles de lá. Nessa pesquisa a gente rodou, gente, mais de 717 mil quilômetros nas rotas rodoviárias, em rotas, fora o deslocamento das equipes para um município e outro. Então se colocar esse outro deslocamento, dá para ir com sobra na Lua e voltar. Tá? E para vocês terem uma ideia, né? A maior rota que a gente pesquisou, uma rota escolar para ir todos os dias, de 371 quilômetros,
ida e volta, o que dava 4 horas e 10 minutos. E no aquaviário, a maior rota e a menor, né, de 2 quilômetros. No aquaviário, foi Manacapuru, uma rota de quase 10 horas, né, 9 horas e meia de ida e volta. É muita coisa, gente. É um desafio muito grande para esses estudantes realmente se educarem, né? Mas que condição que eles cheguem também dentro da sala de aula para aprender também, né? E aqui agora a gente vai entrar agora na era CECAT. Aqui a gente já está dentro da UFG. Então tudo isso que está em escuro aí é o que está sendo desenvolvido, que já foi desenvolvido com a gente aqui dentro da UFG. Então, é uma parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, como eu falei, via esse CECAT, que eu coordeno, que é o Centro Colaborador de Apoio ao Transporte Escolar. Então, o primeiro produto foi que a gente fez, inclusive com a participação também do professor Alex, nesse primeiro produto, a gente fez a elaboração de cursos de capacitação, onde a gente capacitou gestores municipais e representantes dos CACs Fundeb. O que são esses CACs? São conselhos de acompanhamento e controle social, são pessoas da sociedade que precisam acompanhar o transporte escolar. Aplicamos esse curso em 7 localidades, abrangendo todos os municípios do entorno dessas localidades. Fizemos a avaliação do Programa Caminho da Escola e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, que são 2 políticas públicas federais, para ver qual é o impacto dessas políticas públicas na educação. Desenvolvimento de cartilhas e o desenvolvimento de um software de gestão que começou aqui. Então foram 7 turmas nas diferentes regiões, a gente capacitou um total de 105 municípios, com 210 gestores e 210 conselheiros dos CACs. Aqui a imagem dessas capacitações, então aqui foi em Aparecida de Goiânia. Lembrando, a gente tinha um local, mas capacitava todos os municípios do entorno. Então, Aparecida de Goiânia, Belém, Juazeiro do Norte, no Ceará, Teresina, no Piauí, Palmas, no Tocantins, Curitiba, Paraná, Campinas, São Paulo. Então, isso aqui tinha a participação do FNDE, então aqui mais uma ação de extensão, não só pela capacitação, mas é porque tinha também a participação intensiva do FNDE, como algumas capacitações, e eles dando alguns módulos e nós fornecendo outros módulos. E, lógico, a participação da sociedade também em conjunto aí no aprendizado, né? Depois a gente fez aqui também mais voltado para pesquisa, mas que vocês vão ver que tem um impacto muito grande, mostra o impacto de todo esse projeto, né, de todas essas ações para o Brasil, para a educação no Brasil, que é uma avaliação do programa Caminho da Escola e do programa PENAT nos indicadores educacionais. Então foi uma pesquisa web, a gente fez ela tanto com gestores municipais, com os conselheiros dos CACs Fundeb, e também com diretores de escolas públicas, né? Então a gente mandou para todos os municípios brasileiros, 5.570, 77 mil escolas e diretores. Foi em 2018 que a gente fez essa pesquisa. A gente atingiu um nível de confiança de 98%, com mais ou menos 2% de erro, e teve uma boa representação também espacial, né, dentro de todas as regiões do Brasil. Isso aqui é a imagem que vocês podem ver a espacialidade. Então tem, no norte, se vocês falam, mas tem muito espaço branco, não é muito espaço em branco, é porque os municípios são enormes no norte, né? Então a gente tem que relativizar um pouco quando a gente olha esse mapa. Mas em verde são aqueles municípios que preencheram por completo o questionário, e em laranja aqueles municípios que preencheram, mas não completaram ele, e em branco aqueles que nem iniciaram o preenchimento. A gente conseguiu mais de 2.200 municípios no total. Então, um processo evolutivo. Aqui vocês lembram os dados que eu mostrei lá atrás, mas aqui é algo extremamente interessante que já mostra o impacto do programa Caminho da Escola. Então, a gente vê que em 2007 a gente tinha 39 de ônibus, passamos para 42. Um aumento pequeno. Mas aqui, micro-ônibus estava com 9, passou para 20,62. Então, o micro-ônibus, o menor veículo oferecido pelo programa Caminho da Escola é um micro-ônibus, ele encaixa aqui. Então, já tem um impacto aqui disso. Vans e combis se manteve praticamente, mas o que eu gostaria de destacar aqui com vocês são esse laranja que está aqui, que é carro de passeio. Aliás, vamos lá, é esse verdinho, 13 mais o 5, que a gente está aí falando quase 19% de caminhão e caminhonete, ou seja, o famoso pau de arara.
Então, quase 19% da frota utilizada para transporte escolar no Brasil em 2007 era de veículos criados para transportar carga e não para transportar pessoas. Com o advento desses programas, isso passou para 3,40%. É uma redução muito expressiva, mostrando aí o potencial de um projeto como esse, né, que envolve pesquisa, extensão e ensino. E, lógico, com a interação intensa aí da indústria, da política, que sem ela também as coisas não acontecem. Mas uma redução de 19% para 3%. Isso é uma redução significativa e muito importante. E teve um aumento que a gente percebeu do carro de passeio, o que mostrou para a gente a necessidade do desenvolvimento de um veículo menor, com menor capacidade, mas específico para transporte escolar. E que já foi feito isso e já está disponível para aquisição por parte dos municípios brasileiros. Então, um resultado também dessa pesquisa. Aqui, só para vocês terem ideia, eu peguei aqui a região Nordeste, que é a região aí de vocês e que é a região das regiões mais críticas em termos disso. Mas olhem só para vocês verem, o azul era 2007, o laranja 2008. A gente vê a grande redução, um grande aumento do micro-ônibus, aumento de ônibus, aumento de vans e combis, e olha a redução que teve no caminhão e a redução que teve na caminhonete. Então, infelizmente, ainda existe uma questão cultural ainda no Nordeste que se mantém muito do pau de arara. Mas a gente consegue quebrar isso também, mostrando que o ônibus chega nessas localidades. Com relação à idade, vocês lembram lá que a região Nordeste era 19 anos, todas as regiões estão agora abaixo de 10 anos. Também um impacto direto do programa Caminho da Escola com a renovação da frota. Agora, um processo desse impacto do programa Caminho da Escola em termos de indicadores educacionais. A gente usou uma técnica, que é uma técnica econométrica, que é chamada de DIF em DIF, das diferenças em diferenças. O que ela diz é o seguinte: eu vou pegar dois municípios, por exemplo, um grupo de municípios, eles têm semelhança entre si, então eles têm o mesmo comportamento, mas que em determinado momento um aderiu ao programa Caminho da Escola, nesse caso, então ele teve uma mudança e o outro não aderiu. E eu comparo se é a diferença das diferenças entre eles. E vejo que aí eu consigo mensurar que esse comportamento, essa mudança sofrida, ela decorre em função do programa que foi estabelecido, daquela intervenção. Então, só para vocês terem uma ideia, o impacto do programa Caminho da Escola na taxa de evasão foi de menos 0,289% isolado, e quando a gente agrega ele a outros atributos que também corroboram com essa taxa, ele colabora em 0,493, em menos 0,4. Menos, então, é reduzindo a taxa de evasão em menos 0,49%. Ah, mas 0,49% é tão baixo? É pequeno. Mas lembrando que não é a evasão, ela tem uma série de questões que refletem isso. A questão econômica, a questão do apoio dos pais, a questão da escola, tem uma série de aspectos que afetam na evasão escolar. Mas se a gente consegue reduzir isso a partir de um programa como esse, já é um ganho muito grande para a sociedade. E a gente comprova, então, que isso aqui significa, com os dados de 2018, que eram 38 milhões de estudantes na rede fundamental, isso significa dizer que 187 mil estudantes deixaram de evadir. Não fica pequeno quando a gente coloca em valores absolutos. São 187 mil alunos que estão na escola em função do programa Caminho da Escola. No Brasil, a distorção em idade série. O que é a distorção em idade série? Ah, eu tenho tantos anos, eu tinha que estar numa determinada série. Não, eu estou atrasado. Então, isso é uma distorção entre a idade e a série que você deveria estar. O programa ele reduz para o Brasil em menos 2,48%, ou seja, 943 mil alunos têm uma redução nessa distorção em idade séria em função do programa Caminho da Escola. Depois a gente fez uma avaliação da percepção. Percepção, gente, é algo complexo para a gente avaliar. Porque ele é, como está dito aí, a percepção é um fenômeno complexo que resulta de um conjunto de processamentos psicológicos humanos que envolve tanto as sensações como o repertório do indivíduo presente na memória ou ainda associações e comparações. Então essa imagem é clássica disso.
Dependendo da forma que eu olho, eu vejo como um 6. Dependendo da forma que eu olho, eu vejo como 9. E isso é percepção. E a percepção, a gente não fala se está certo ou se está errado. É a percepção do indivíduo. Percepção não precisa eu vivenciar para eu ter percepção sobre algo. Eu posso perguntar aqui, talvez raros de vocês tenham ido para o Japão, mas todos, se eu falar sobre a percepção do que é o Japão para vocês, vocês vão ter uma ideia, que é o que a mídia vende, que são os livros, as notícias vendem de imagem do Japão. Então a gente não precisa verificar. Então a gente usou duas técnicas para fazer essa análise. Uma é a análise fatorial exploratória e outra a análise de equações estruturais, que são para medir, são avaliações que vêm da psicologia, mas que a gente incorpora isso com métodos matemáticos, né, estatística, para fazer as avaliações. Então aqui só uma análise. É uma escala que a gente usa, a escala Likert, para fazer essa avaliação, e a gente mostra o quanto que esses programas são bem aceitos pela comunidade que utiliza esse programa, que são os gestores, né, no caso, os representantes de escolas e os representantes dos cargos. Ó, vermelho é péssima avaliação, ruim é o laranja, regular amarelo, bom e ótimo já são o verde e o azul. Então a gente vê que a partir do regular, quando a gente pega essa última, mais de baixo, mais de 99% considera pelo menos regular esse programa. Ou seja, uma aceitação extremamente alta. Não tem nenhum aqui que dê menos do que 70% de aceitação. Então é muito alto. E aqui a distribuição espacial dessa percepção. Depois a gente fez uma análise de conteúdo, a gente fez uma pergunta aberta no questionário, perguntando os pontos positivos e negativos. Vou apresentar aqui só dos gestores para vocês terem uma noção. Então eles elencaram aí a garantia do acesso à educação, a qualidade do transporte escolar e a forma de aquisição dos veículos como os itens de melhor mais positivos desse programa, e o mais negativo é a questão da manutenção, da insuficiência do número de veículos, da dificuldade de renovação dos veículos. Então aqui dá para o gestor, que é também, né, para o FNDE no caso, a possibilidade de trazer melhorias para esse processo. Então, quando a gente vê aqui, um dos itens era veículo adequado para a realidade, ou seja, que aqui estava falando muito do veículo pequeno que eles precisavam, e a partir dessa pesquisa gerou-se, então, um modelo de veículo menor. O PENAT, que é o Programa de Apoio ao Transporte Escolar, que é um recurso que o governo federal transfere para os municípios para ajudar no custeio do transporte. Tá? Também fizemos as mesmas análises, e aqui a gente fez uma análise da taxa de matrícula. Ele aumenta a taxa de matrícula, então eu garantir esse recurso financeiro para os municípios faz com que mais alunos se matriculem, o que é ótimo. Então aqui daria 61 mil alunos sendo matriculados a mais em função do PENAT. Taxa de abandono tem uma redução em menos 0,337%, então reduz a taxa de abandono. É diferente taxa de abandono com evasão, tá, gente? Taxa de reprovação, uma redução em menos 0,858%, para o Brasil como um todo, e a distorção idade-série, uma redução de menos 2,9%, que dá quase 1.101.000 alunos tendo uma redução na sua taxa de evasão. Então, isso são os benefícios advindos de uma política pública que foi concebida dentro dessa pesquisa. Essa pesquisa nasceu antes do programa Caminho da Escola. O programa Caminho da Escola foi produzido a partir dos estudos desenvolvidos. Aqui também a avaliação do PENAT, extremamente bem avaliado também, mas aqui tem alguns itens que não são bem, principalmente que fala de recurso, né, gente? Recurso sempre a gente quer mais. Eu sempre quero mais salário, né? Eu sempre quero mais mesada, sempre quero tudo mais. Então, sempre vai ter uma questão da forma do cálculo e também da quantidade de contribuição do valor do repasse. E uma reclamação alta aqui da fórmula de cálculo do repasse. E vocês vão ver que isso aqui gerou um outro projeto que a gente desenvolveu com o FNDE. Então, os pontos positivos, regularidade do repasse, a transparência, a redução dos gastos, e a redução, e como ponto negativo, o recurso disponibilizado, lógico, né? Está falando de dinheiro, cálculo por ser por aluno, e interessante, ó, o terceiro ponto afirmado por eles foi que não tem pontos negativos. Então, muito boa avaliação realmente também desse programa. Foram desenvolvidas cartilhas que foram disponibilizadas todas de forma gratuita para todos os municípios, com uma série de elementos, tá? Então, gestão do transporte, entendendo os custos do transporte escolar, conhecendo o programa Caminho da Escola e o PENAT,
como escolher o veículo, fazer manutenção, uso adequado, prestação de contas, então uma série disso. Desenvolvimento do software de gestão. Esse é um software que a gente viu a necessidade, porque o Brasil não tem muito gestão sobre transporte escolar. Daqueles 451 municípios que a gente foi, em nenhum deles, gente, a gente conseguiu ter a informação do número total de alunos transportados, que é o mais básico. Ontem eu estava em Brasília dando uma palestra lá sobre esse sistema para o órgão responsável pelo transporte escolar do Distrito Federal. E eles me falaram que eles não têm essa informação. Então imagine, se o Distrito Federal não tem, imagine o resto do Brasil, que é muito mais carente. Então a gente desenvolveu um sistema que ele unifica diversos aspectos dessa gestão do transporte escolar. Ele tem um uso em diferentes níveis e com dados incompletos, ou seja, o município que não tem todo o conjunto de dados, ele pode usar o sistema porque não necessita que você preencha tudo para ser utilizado. Ele está disponível hoje na versão web, desktop e mobile. É utilizado tanto offline como online. E 100% desse software, gente, foi desenvolvido, era o nosso desafio, nós queríamos isso, 100% em software livre e 100% gratuito para todos os municípios brasileiros. Esse sistema hoje tem uma resolução que foi, 2 resoluções que foram geradas em 2011 pelo FNDE, passando esse sistema a ser obrigatório o seu uso por parte dos membros parte dos municípios brasileiros, tá? Mas não tem penalidade ainda para o não uso, né? Tem a bonificação para aqueles que estão utilizando. Essa é a cara do sistema, então ele tem um conjunto de informações básicas e tem um conjunto de dados aqui que você alimenta ele com alunos, escolas, monitores, servidores, frota, fornecedores, uma série de questões que ele faz. Essa aqui é a cara da versão mobile, então você tem aí como gerenciar a rota, visualizar a rota em tempo real, tem um botão de pânico, o ônibus quebrou no meio da rota, ele aperta lá e dá a notificação dentro para o município. E ele foi feito então de forma modular, como eu falei, porque se o município ele não tem todas as informações, ou seja, ele não tem, por exemplo, os dados já referenciados dos alunos, ele pode cadastrar todos os alunos sem ter a localização geográfica desses alunos. Então nada impede que ele não tenha pelo menos uma gestão mínima do seu sistema. E aí, como a gente viu, uma reclamação foi da metodologia de cálculo, do repasse do PENAT. O FNDE, então, nos pediu para que a gente fizesse uma nova metodologia. A gente fez uma metodologia que agregou a equidade com a meritocracia. Esse programa do PENAT ele já vem desde 2004, então a gente acredita que já deu tempo suficiente da maturidade dos municípios e a gente acrescentar, então, a equidade, porque a meritocracia, porque a gente acredita que ela vai, talvez, favorecer o desejo do município em melhorar. Porque na metodologia existente, quanto pior eu estivesse, mais eu recebia. Agora não. Quanto pior eu tiver, eu recebo um volume em função disso, mas quanto mais eu melhorei, eu também vou receber um percentual a mais por isso. E aqui tem um ranqueamento que era da versão antiga. Vocês vão ver que era 50% por região que fazia ela. Era natural isso. E o nosso fez uma distribuição no Brasil. E aí a gente vê, quanto mais escuro é que mais recebe recurso, tá? Per capita. Então a gente vê aqui que Norte e Nordeste é onde estava recebendo mais. Que historicamente no Brasil são as regiões mais carentes mesmo. Então mostrou aí uma melhor distribuição real para o recurso do PENAT em função da metodologia desenvolvida por nós. E por fim a gente entra então no que a gente está hoje atuando, onde basicamente é o sistema 7, tem uma outra pesquisa que web que está hoje sendo iniciada. Mas hoje, para vocês terem uma noção, a gente tem 2.826 municípios que já estão utilizando esse sistema, né? Então 51% do Brasil. Aqui na região Nordeste, 45%, né? A região que tem menos participação, precisamos aumentar isso. Essa é uma distribuição espacial por região e aqui em azulzinho são os municípios que baixaram o sistema e que estão efetivamente alimentando o sistema, usando o sistema. Em vermelho são os municípios que baixaram o sistema, mas ainda não estão utilizando o sistema. Mas a gente acredita que logo estão, até porque passa como é obrigatório. E os municípios que já estão utilizando têm avaliado muito positivamente o sistema, a gente acredita que logo vai ter um grosso aí maior de municípios atuando, né?
Eu tentei tirar aqui, o Alex me pediu, né, para trazer um pouco de números. Gente, esse projeto como um todo já deve ter passado por ele algo em torno aí de 300 a 400 pessoas atuando no projeto como um todo. Mas eu separei aqui CECAT UFG, a partir do momento em que a gente estava na UFG. Então, como bolsistas professores, foram 11 professores, pesquisadores visitantes, 2, técnicos da UFG, tem 3 hoje, alunos bolsistas, 43 alunos bolsistas já passaram por esse projeto, e atualmente estamos com 20 bolsistas no projeto, desde professor, pesquisador visitante, técnico e alunos, tá? Essa participação eu acho que é fundamental. Eu em todo projeto de pesquisa e extensão que eu trabalho, sempre vai ter o envolvimento dos alunos, porque eu acho que essa é a oportunidade também de ensiná-los a vivenciar, porque eu trabalho muito com pesquisa aplicada, como vocês viram, e fazer parte disso, dessa construção, ver a coisa sendo usada depois lá na frente por um órgão governamental, por um município, faz uma diferença na formação dos estudantes. Então, aqui eu sei que tem bastante estudantes aí, então, gente, se animem a participar desse tipo de projeto. Participem de pesquisa, participem de extensão, porque vocês, sem dúvida, vão ver o que isso vai agregar com vocês em termos de conhecimento. Não só em conhecimento técnico, mas em convivência de grupo, em discussões de técnicas de pesquisa, e isso agrega muito na vida profissional de vocês. Quem tiver interesse, esse QR Code aí, vocês acessam a página nossa do CECAT UFG e vocês têm acesso a todos os produtos, são todos gratuitos. Não tem nada, né, tudo público, as cartilhas e manuais já desenvolvidos, artigos científicos, livros, relatórios técnicos envolvidos e até o software. Só que o software vocês vão conseguir usar porque só o município pode usar. Tá? Mas está tudo aí disponível para vocês. Ok? Era isso que eu tinha, fico aqui para as perguntas e mais uma vez agradecer muito aí à Universidade Federal do Sul da Bahia pelo convite, ao professor Alex aí por esse convite, viu? Obrigado a todos. Muito obrigado, Willer. Eu comentei isso com o Willer há algum tempo, né? E esse projeto, eu me vi, né? Eu precisei muito de um projeto desse quando eu era criança, porque fui um estudante de escola rural, né? Então, essas fotos que o Willer mostra, passei até piores, né? Ataque de animais, né? A gente, na zona rural, tem muito isso, né? Passando pelas fazendas e os animais correm atrás. Então, tem toda essa coisa assim que você chega na sala de aula em um estágio de medo, né? Enfim, isso influencia muito no nosso aprendizado. E eu lembro que a minha professora transportava a gente em um trator, Willer, né? Em um trator. Ela pegava o trator do esposo dela da fazenda para nos levar pelo menos até a porteira lá para que a gente conseguisse sair e caminhar muito até as nossas casas, né? Então, assim, eu acho que o que une esses projetos, né, são os seus impactos junto à comunidade, né? Então, assim como o projeto que o professor Willer trouxe do impacto sobre a comunidade, a professora Raimunda também, o impacto sobre aquela comunidade que o projeto cria essa comunicação. E aí eu gostaria de abrir para perguntas, e enquanto as perguntas vêm aqui, eu gostaria de agradecer os comentários, né? Vários comentários, professor Willer, acho que o professor acompanhou, sobre relatos, né? Porque esse é um tema, transporte escolar rural é um tema que chega a todos, e as pessoas conhecem esses ônibus, sim, né? Eu sempre lembro do professor Willer, por onde quer que eu vá, né, que eu vejo esses ônibus. Eu até vi aqui um comentário sobre o quanto é lamentável nós vermos em alguns municípios esses ônibus guardados, né, em alguns ambientes, sem uso. Outros comentários também de alguns usos que não são muito adequados, né? Mas a síntese é um projeto incrível e que mostra o potencial de nós brasileiros, enquanto pessoas e profissionais que somos capazes de darmos respostas para as questões que a sociedade
coloca, né? Quando a professora Raimunda foi tocada por aquela pessoa que disse que não sabia ler e ela se movimentou, né? Quando o professor Willer, na academia, teve contato com esse projeto e se movimentou e se movimenta, eu acho que isso é o que nos une aqui nesse momento, né? Que é essa questão de trabalhar para o outro, né? Então, eu gostaria de parabenizar e eu gostaria de começar, eu espero que as perguntas, mas já agora, eu gostaria de perguntar para a professora Raimunda como tem sido esse processo de avaliação por parte de quem vem participando, né? Essas pessoas, como tem sido, ou de forma sistemática, ou a partir da sua percepção, como tem sido, eu vou usar essa palavra satisfação, né? Porque me faltou outra aqui, mas como tem sido esse reconhecimento por parte desse público que está sendo acompanhado nas suas ações? Nós aplicamos questionários, assim, periodicamente, justamente para saber essas informações, e o nível de satisfação é alto. Como resultado, assim, concreto, né, como mostra dessa satisfação, nós tivemos um episódio que em uma das aulas de letramento digital, né, a gente estava na parte de produção textual, de escrita, interpretação, e nesse dia estávamos falando sobre a escrita de carta formal, né? E aí nós dissemos a eles, à turma, que eles poderiam escolher a quem dirigiriam a carta. Aí eles resolveram, teve um dos estudantes que trabalhava na vigilância, ele falou assim, já que é para escrever uma carta, eu quero escrever logo para o reitor. Professor, a gente pode escrever uma carta para o professor Edivar, que na época era o reitor aqui da UFG, né? Aí nós dissemos, pode sim. E aí todos concordaram, então eles escreveram essa carta para o professor Edivar e essa carta foi entregue. Teve notícia, né? Está na página do Instituto de Informática. Eu peço para a Thaís, por gentileza, digitar aqui no chat a página, o link, né? Colocar no link da página, lá vocês vão poder acessar aí essa reportagem. Então, eles entregaram essa carta e essa carta dizia, o conteúdo era dizendo o que eles acharam do projeto, o que eles achavam, como que isso contribuía, né, para a vida deles, para a formação deles, profissional, estudantil, e pedindo para que o projeto continuasse, para que tivesse apoio e tal. E aí, essa foi uma parte bem significativa também, assim, sabe? A gente tem alguns depoimentos de alguns estudantes que são, assim, dizendo que, por exemplo, uma funcionária da limpeza, né, colaboradora, ela disse, assim, que a partir do projeto, ela se empoderou, porque ela falou o seguinte, esse foi até o termo que ela usou mesmo, eu me empoderei, porque agora eu vou tirar a minha carteira de habilitação. E aí ela foi entrevistada por uma dupla de estudantes do curso de jornalismo, uma da UFG, outra da PUC, e essa reportagem também está nesse link que a Thaís colocou no chat. Essa reportagem foi premiada, né? E lá ela dá esse depoimento, que ela sentiu-se encorajada, porque agora ela poderia fazer aquela prova escrita que precisava de usar o computador, então agora ela estava habilitada a fazer. Então, a gente tem exemplos assim concretos. Aí outros depoimentos que vão para o campo já não só do profissional, né? A gente recebeu mensagem de uma aluna que disse o seguinte, que ela tinha perdido a mãe, né? Ela estava passando por algumas questões e ela estava, assim, prestes a desistir da vida, né? Então, nas ações do projeto, a gente faz um acolhimento, né, na entrada,
Sempre esse acolhimento ele é feito com um vídeo motivacional ou uma música. Então, ela sentiu-se bem acolhida. Então, tem outro caso, que foi uma das alunas que foi apresentar no colóquio da Faculdade de Letras, junto conosco. Nós fomos falar do projeto, e aí nós convidamos algumas das nossas alunas, né, que eram da equipe de limpeza, para irem participar. E, infelizmente, apenas uma pôde comparecer no momento, mas aí ela deu um depoimento muito bonito. A bateria do notebook está acabando, gente. Espera aí. Deixa eu... Pronto. Estão me ouvindo? Eu fui colocar o notebook na tomada, que a bateria já estava com o sinal. Aí ela lá nesse vídeo, ela falou, né, que ela resgatou a história do primeiro dia de aula, que foi: todas chegaram uniformizadas. Eu falo todas porque a maioria era mulher, né? Então eu sigo lá o princípio da gramática, que fala que quando a maioria está no feminino, a concordância pode ser dada no feminino. Então, ela falou o seguinte, que quando todas entraram uniformizadas para assistirem a aula, no primeiro dia de aula, elas chegaram 40 minutos antes do horário. A aula era às 14, elas chegaram às 13h20. Começaram a chegar e se posicionar. E aí, quando fomos entrar, abrimos o laboratório de informática e elas foram, falei, não, já podemos entrar. E aí elas foram entrando e a gente ficou do lado de fora do laboratório recepcionando. E tinham alguns estudantes do Instituto de Informática dentro do laboratório. E eles disseram, elas entraram assim, sabe, com aquela sensação de estamos aqui. E aí eu ouvi quando uma disse para a outra lá fora, é bom que eu lavei, hoje nós fizemos faxina aqui no laboratório, está limpinho, então a gente vai usar os computadores que nós limpamos mais cedo. E aí um dos alunos, um deles, falou assim, nossa, que tanto de vocês vieram limpar? E elas que estavam de cabeça alta, né, baixaram a cabeça e ficaram emudecidas. Então, eu entrei no laboratório e disse, não, elas não vieram limpar, elas vieram estudar. Podem entrar, sentar, escolher um computador para vocês usarem. E elas novamente levantaram a cabeça. Então, essa foi uma cena muito significativa e ela deu esse depoimento. A gente tem ele gravado aqui nos nossos arquivos. Então, todas as fotos, todos os depoimentos, eles foram... a gente teve o termo de livre, né, consentimento, eles preencheram, então a gente tem essa autorização para falar dos depoimentos e para mostrar nas fotos também. Então, são esses fatos, assim, que eu me lembro agora de contar para vocês. Aí a Thaís tem uns dados, nós nos esquecemos de falar sobre os dados, né, alcançados, né? Aí a Thaís colocou aqui no chat. Dos eventos encerrados, incluindo os que nós realizamos durante o período de isolamento social e atividades remotas, nós passamos a fazer lives, né, no canal do Instituto de Informática no YouTube. E essas lives, elas eram cursos, elas eram workshops, elas eram, às vezes, palestras, né? E aí nós tivemos 12.128 participantes, incluindo as lives, incluindo os outros, as outras atividades também, né? E nós tivemos também 300... Gente, espera aí que eu tô...
Thaís, por gentileza, assume e fala os dados, porque o notebook... Então, basicamente, a gente conseguiu alcançar 12 mil pessoas, né, aproximadamente, em todos os eventos que foram promovidos. Nos projetos encerrados, incluindo o letramento digital, a gente conseguiu alcançar 350 participantes, né, somando todas as turmas, remotas e presenciais. E nos cursos encerrados, os cursos como aquele de gramática, que ela comentou, a gente conseguiu alcançar 50 participantes. E aqui embaixo eu coloquei o link do Instituto de Informática, e aí nele vocês conseguem acessar os dados sobre as reportagens, né? A reportagem que foi premiada sobre o projeto e algumas reportagens no jornal UFG. Tá certo. Eu acompanhei aqui, vi as fotos, muito bonitas fotos. Parabéns, Thaís. Ok, professor Willer, assim, o professor Willer referiu que em um dado momento eu participei do projeto, né, e é um fato, né, e assim, ao que se pode atribuir, Willer, ainda, né, essa questão dessa ausência de respostas de alguns municípios diante da tua experiência de campo, né, assim, ao que você atribui? Porque você mostrou um mapa ali, né, em que a grande maioria estão usando o sistema, mas ao que você atribui ao fato de alguns municípios terem baixado esse produto tecnológico tão valioso, mas ainda não está usando? Isso na perspectiva da sua experiência. A gente tem feito uma série de cursos também de capacitação e webinars, né, para a gente fazer a divulgação do sistema. Um pouco é isso, a falta do conhecimento de que existe o sistema, né? Lógico que esses que se baixaram sabem, mas aqueles que nem sequer baixaram, eles não têm ainda o conhecimento disso, por isso a gente tem que intensificar essas ações de divulgação. E os que baixaram, eles não sabem ainda que é obrigatório o uso, né? Então, esse processo de divulgação ele passa a ser cada dia mais necessário. Alguns que baixaram ainda ficam com receio na utilização e outros têm receio de ser algo para fiscalizar o município. Então, tem alguns que ainda pensam dessa forma, vou usar, eles vão começar a fiscalizar, e que não é, de forma alguma, a intenção do sistema. O sistema é deles, os dados é deles. Hoje tem a lei de proteção dos dados severa, né, e precisa ser assim mesmo, que não permite que, por mais que eu possa ter acesso, eu divulgue, eu passe esses dados. Então, eu acho que é muito mais a falta de conhecimento mesmo que esse produto existe. Por isso a gente está intensificando aí, são 10 webinars já previstos, né? A gente já fez 7 desses webinars e tem participações presenciais também em alguns eventos que a gente tem feito. Tá? Mas eu acho que é isso mesmo, é falta de conhecimento. Tá certo. Eu gostaria de agradecer. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Eu acho que a Thaís está voltando. Eu não sei se a professora consegue voltar, mas gostaria de agradecer, Willer, pela oportunidade. Eu acho que nós já estamos aqui há algum tempo. Eu gostaria, Willer, que você deixasse no chat o seu contato de e-mail, né? Caso alguém que está nos assistindo tenha algum contato com uma prefeitura, né? Nós não sabemos. Esse vídeo vai ficar gravado, então as pessoas podem então entrar em contato para tentar superar essa questão do conhecimento das ferramentas. Eu fiquei muito curioso, né, assim, já que eu estou aqui, né, um pouco distante agora, eu fiquei curioso para tentar saber se por aqui as pessoas estão usando, né, se Itabuna, Ilhéus, né, Ilhéus, eu não sei se o Willer conhece Ilhéus, né, mas Ilhéus tem uma malha terrestre muito extensa e muito complexa, porque o relevo aqui ele não ajuda muito. Então, assim, você tem lugares que os ônibus não andam mesmo. E assim, a televisão recorrentemente, Willer, traz reportagens
mostrando que as crianças ficam sem aulas porque caiu uma ponte ou porque o ônibus atolou. Eu vejo esses ônibus, eu já comentei isso contigo em off, né? Eu vejo esses ônibus circulando por aqui, mas quando a reportagem é trazida com outros ônibus que são precários ainda. Então ainda tem aquela questão. Eu não vejo aqui nessa região que nós estamos, eu acho que as pessoas podem confirmar, né? Eu não vejo o pau de arara aqui, né? Eu ando pela zona rural, né? Eu não vejo, mas eu não sei assim até que ponto eles estão usando. Fica à vontade, William. É só porque eu consigo ver isso aqui agora para você. Itabuna, ela baixou, mas não alimentou ainda nada, tá? Olha só. E Ilhéus sequer baixou o sistema. Olha isso. Então precisamos fazer alguma coisa, né, William? Assim, Sim. eu acho que Conta aí com a colaboração. Isso, eu vou anotar isso, né? Eu tô fazendo projetos de extensão aqui e um dos focos nossos é o transportes, né? A gente lida com isso, né? A professora Lília comenta aí, né, que ela morou em Rondônia, né? Em lugares de vales, né, próximos a assentamentos, onde desenvolvíamos extensão. As crianças ficam sem aula durante 6 meses no período chuvoso, né? Isso é um fato, né? É assim, tem casos assim gravíssimos, né? Pessoas que morrem também, né? Porque essa dinâmica dessas regiões mais afastadas enfim, isso acontece. Mas, Willer, eu faço um compromisso aqui de buscar as prefeituras e eu conheço o site, né? Conheço o ambiente, compartilhar com esse pessoal para que eles consigam fazer. Então, assim, naquela minha fala, né? E Ilhéus e a professora Lília está aqui se colocando à disposição também, é um município, ele é muito latitudinal, né? Ilhéus é muito grande. E aí nós temos vários distritos, né? Você tem Ilhéus, cidade, e você tem muitos distritos orbitando, muito distantes até, né? E que moram um grande número de pessoas. E essas pessoas se deslocam para as escolas, especialmente devido a alguns que buscam um grau mais elevado, né? Então, você tem regiões que têm o ensino fundamental, mas não tem o ensino médio, né? Então, Willer, a sua pergunta é muito importante, a sua informação aí, né? A sua informação é importante para que nós possamos, né, como replicadores e como profissionais da extensão, né, também, possamos ajudar. Professora Raimunda, que bom que a colega retornou. Eu gostaria de agradecer, nós não temos perguntas, já estamos aqui há algum tempo, né? Penso que temos aí outras atividades. Eu gostaria, então, de encerrar, agradecer os comentários que vieram pelo chat, agradecer a Thaís, agradecer a Raimunda, agradecer o Willer, por prestigiar a nossa universidade através desse momento. Muito obrigado, né? E, Willer, forte abraço para você, para sua família aí, né? A Abraço, Poliana, Alex. Mais Lara. uma vez, obrigado aí pelo convite, viu? É um prazer sempre participar disso, viu? Divulgar um pouco a nossa pesquisa, nosso trabalho enquanto universidade. Tá certo, então. Muito obrigado. Valeri, muito obrigado também. Até a próxima. Muito obrigada.